Nunca fiquei tão assustado com um vídeo de 3 minutos na minha vida inteira. Meu nome não importa agora. O que importa é o que aconteceu naquela sala de advocacia, numa terça-feira chuvosa, quando um homem de terno cinza apertou o play num laptop velho e a voz da minha mãe morta começou a falar comigo. Ela tinha morrido há 2 semanas. Câncer. Rápido, cruel, do tipo que não dá tempo para despedida de verdade. E ali estava eu, sentado numa cadeira dura, ao lado do meu irmão mais velho, esperando ouvir quem ficava com a casa, quem ficava com o carro, as coisas normais que acontecem quando alguém morre e deixa bens para trás. Só que a leitura do testamento não foi normal. Nem um pouco. Deixa eu te contar como tudo começou, porque se eu pular direto pro vídeo, você não vai entender o tamanho do choque que foi. Minha mãe se chamava Regina. Ela criou eu e meu irmão sozinha depois que meu pai foi embora quando eu tinha 6 anos. Ela trabalhava 2 empregos, às vezes 3, e nunca reclamava. Pelo menos era isso que a gente achava. A gente sempre achou que sabia quem ela era. Uma mulher simples, trabalhadora, que amava os filhos mais do que qualquer coisa no mundo. Mas os mortos, às vezes, guardam segredos que só revelam depois que já se foram. 2 semanas depois do enterro, recebemos uma carta do escritório de advocacia da família. Pediam para a gente comparecer numa data específica, às 3 da tarde, para a leitura formal do testamento e cumprimento de disposições adicionais deixadas pela falecida. Disposições adicionais. Essa frase ficou martelando na minha cabeça a semana toda. Minha mãe não tinha nada demais. Uma casa pequena, um carro de 10 anos, uma poupança modesta. Que disposições adicionais ela teria deixado? Meu irmão, o Marcos, achou que era só burocracia. Relaxa, ele disse no carro, enquanto a gente ia pro escritório. Deve ser só papelada chata. Eu não relaxei. Alguma coisa dentro de mim sabia que tinha algo errado. Chegamos no escritório e fomos levados para uma sala pequena, com uma mesa de madeira escura e 3 cadeiras de couro gasto. O advogado se chamava Dr. Ferreira, um homem de uns 60 anos, óculos grossos, jeito calmo demais para alguém que estava prestes a virar nossa vida de cabeça para baixo. Ele começou lendo as partes normais. A casa ficava dividida entre eu e Marcos. O carro ia para o Marcos, já que eu não tinha carteira. A poupança seria dividida em partes iguais. Tudo dentro do esperado. Foi quando ele parou de ler o papel, tirou os óculos, e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Antes de continuarmos, a senhora Regina deixou instruções específicas. Ela gravou um vídeo para vocês dois, que deveria ser assistido antes de eu revelar o restante do testamento. Marcos e eu trocamos olhares. Nenhum dos dois sabia de vídeo nenhum. Que vídeo? Marcos perguntou, a voz meio tensa. Ela gravou isso há 8 meses, Ferreira respondeu. Antes mesmo de descobrir sobre a doença, aparentemente. Ela trouxe pessoalmente e me pediu segredo absoluto até este momento. 8 meses. Isso significava que minha mãe tinha gravado esse vídeo antes de saber que ia morrer. O que fazia aquilo ainda mais estranho. Por que gravar um vídeo secreto para os filhos, com meses de antecedência, se nem sabia que ia precisar dele tão cedo? Ferreira virou o laptop para a gente, ajustou o volume, e apertou o botão. A tela ficou preta por 1 segundo. Depois, ali estava ela, minha mãe, sentada na cozinha da nossa casa, o mesmo lugar onde ela fazia café toda manhã. Ela usava aquele avental azul que eu conhecia desde criança. Parecia cansada, mas normal. Viva! Ver o rosto dela se mexendo, ouvir a voz dela de novo, depois de 2 semanas de silêncio absoluto, eu senti o peito apertar de um jeito que não consigo nem descrever direito. Ela olhou para a câmera e começou a falar. Se vocês estão vendo isso, ela disse, significa que eu já não estou mais aí com vocês. E eu sinto muito por isso. Mas tem uma coisa que eu preciso contar, e eu não consegui coragem de falar isso olhando nos olhos de vocês. Por isso eu estou fazendo assim, num vídeo, onde eu posso terminar de falar sem ser interrompida, sem ver a decepção no rosto de vocês enquanto eu conto. Meu irmão se inclinou para frente na cadeira. Eu segurei minha respiração. Vocês sempre acharam, ela continuou,
que eu era filha única, que os avós de vocês morreram antes de vocês nascerem, que não tinha mais família do lado da mamãe. Isso não é verdade. A sala ficou completamente em silêncio, só o som da voz dela saindo do laptop. Eu tenho uma irmã, ela disse. Uma irmã gêmea. O nome dela é Cristina. Eu lembro de olhar para o Marcos, e ele olhando para mim, os dois com a mesma cara de isso não pode estar acontecendo. A gente brigou feio quando eu tinha 23 anos, minha mãe continuou na tela. Foi por causa de dinheiro, de uma herança que era dos nossos pais, e por causa de um homem também, mas isso não importa mais. O que importa é que a gente nunca mais se falou depois daquele dia. 30 anos, quase, sem trocar uma palavra. 30 anos. Uma irmã gêmea que a gente nem sabia que existia, escondida por 3 décadas de silêncio. Eu sei que isso é um choque, ela disse, e dava para ver na tela que os olhos dela estavam ficando molhados. E eu sei que vocês devem estar se perguntando por que eu nunca contei. A verdade é que eu tinha vergonha. Vergonha de como a briga aconteceu, vergonha de ter deixado o orgulho falar mais alto que o amor de irmã por tanto tempo. E quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava de falar sobre isso. Aí virou um segredo. E segredo, quando a gente guarda por muito tempo, começa a parecer normal, mesmo não sendo. Ela pausou o vídeo por um segundo, tomou um gole de alguma coisa, provavelmente café, e continuou. Mas aqui está o motivo real de eu estar gravando isso. Há um ano, eu procurei a Cristina de novo. Escondido de vocês, escondido de todo mundo. A gente se encontrou num café, chorou, pediu desculpa uma para a outra, e começamos a nos falar de novo, aos poucos. E foi aí que ela me contou uma coisa que mudou tudo. Meu coração estava disparado. O que mais podia vir depois de uma irmã secreta? A Cristina tem uma filha, minha mãe disse. Uma menina que hoje tem 25 anos. O nome dela é Beatriz. E Beatriz, além de ser prima de vocês, também é. Ela hesitou, respirou fundo. Ela também precisa de um transplante. O rim dela tá falhando há anos, e a fila de espera é longa demais. Ela pode não sobreviver esperando. E foi aí que a peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar. Eu descobri, através de exames que eu fiz escondido, que eu era compatível para doar um rim para ela, minha mãe continuou. Mas antes que eu pudesse terminar os exames e marcar a cirurgia, eu descobri o câncer. E aí virou impossível. Meu corpo não aguentaria. A voz dela quebrou um pouco ali. Por isso eu tô gravando esse vídeo. Não é só para contar sobre a Cristina, é para pedir uma coisa a vocês dois. Um de vocês, ou os dois, façam o exame de compatibilidade. Beatriz é prima de sangue de vocês. As chances são boas. E eu sei que é um pedido enorme, um pedido que eu não tenho nem o direito de fazer, porque vocês nunca nem conheceram essa menina. Mas ela é família. Família que eu escondi de vocês por orgulho bobo. E agora ela pode morrer por causa desse mesmo silêncio. O vídeo continuou por mais 1 minuto, com ela explicando onde encontrar a Cristina, deixando um número de telefone, um endereço, pedindo desculpa de novo, dizendo que amava a gente mais que tudo no mundo e que esperava que a gente pudesse perdoar ela por ter guardado esse segredo por tanto tempo. E aí a tela ficou preta. Ninguém na sala falou nada por o que pareceu uma eternidade. Doutor Ferreira, que provavelmente já tinha visto o vídeo antes, ficou quieto, deixando a gente processar. Marcos foi o primeiro a falar. A voz dele estava tremendo. A gente tem uma tia. E uma prima. E ela pode morrer. Eu não consegui responder de imediato. Minha cabeça estava girando com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. Toda a minha vida, eu achei que sabia exatamente quem era minha família. 2 pessoas, eu e meu irmão, criados por uma mãe guerreira que fazia tudo sozinha. E agora, num piscar de olhos, descobri que existia todo um pedaço da minha história que tinha sido escondido de propósito. Fiquei com raiva por um momento. Raiva de verdade. Como ela pôde esconder isso? Como ela pôde deixar a gente crescer achando que éramos só nós dois, quando tinha uma tia e uma prima vivas, respirando, existindo em algum lugar? Mas aí, olhando para a tela preta do laptop, eu entendi uma coisa.
Ela não escondeu isso por maldade. Ela escondeu porque estava com medo. Medo de reabrir uma ferida, medo de decepcionar a gente, medo do julgamento. E no fim, mesmo com todo esse medo, ela ainda encontrou coragem de tentar consertar as coisas, mesmo que fosse tarde demais para ela mesma. Doutor Ferreira finalmente quebrou o silêncio. Existe mais uma coisa, ele disse. A senhora Regina deixou uma parte da poupança dela separada especificamente para cobrir os custos médicos da Beatriz, caso um de vocês seja compatível e decida doar. Foi nesse momento que eu percebi o tamanho real do que minha mãe tinha feito. Ela não só confessou um segredo de 30 anos. Ela tentou, do jeito que conseguiu, consertar um erro do passado usando pouco que tinha, mesmo sabendo que ela mesma não estaria lá para ver o resultado. 2 semanas depois daquele dia no escritório, eu e Marcos fomos até o endereço que ela deixou. Foi estranho bater naquela porta, sabendo que do outro lado estava uma mulher com o mesmo rosto da minha mãe, só que mais velha, mais cansada, carregando os mesmos 30 anos de silêncio. Cristina abriu a porta e, por um segundo, ela só ficou olhando para a gente sem falar nada. Acho que ela também estava vendo os traços da minha mãe no meu rosto, no rosto do Marcos. Ela começou a chorar antes mesmo da gente dizer qualquer coisa. Beatriz também estava lá, sentada no sofá, magra, pálida, com aquele jeito cansado que só quem carrega uma doença grave por anos consegue entender. Mas os olhos dela se acenderam quando a gente se apresentou. Fizemos os exames de compatibilidade 3 semanas depois. E, como se o universo quisesse fazer alguma justiça depois de tanta dor, eu era compatível. A cirurgia aconteceu 4 meses depois daquele dia no escritório do advogado. Foi assustador, foi difícil, mas correu bem. Hoje, Beatriz está viva, está bem, e a gente marca almoço de família toda semana, algo que, 1 ano atrás, eu nem sabia que era possível ter. Às vezes eu penso em como as coisas poderiam ter sido diferentes se minha mãe tivesse contado tudo isso antes, enquanto ainda estava viva e forte o suficiente para fazer a cirurgia ela mesma. Mas também penso que talvez fosse exatamente esse o plano dela o tempo todo, sem ela nem perceber. Deixar para trás não só uma confissão, mas uma segunda chance para a família que ela quebrou, e uma chance de vida para uma menina que nem conhecia ainda. O segredo que ela guardou por 30 anos quase morreu junto com ela. Mas o amor por trás desse segredo, esse não morreu. Esse continuou vivo, literalmente, batendo dentro do corpo da minha prima até hoje. E é por isso que eu decidi contar essa história. Porque às vezes o maior presente que alguém pode deixar para você não é dinheiro, não é uma casa, não é nada material. É a verdade, mesmo quando ela chega atrasada, mesmo quando ela dói. Se você chegou até aqui, com certeza tem uma história parecida guardada em algum canto da sua família também. Deixa nos comentários. Se esse tipo de história te prende, já sabe, se inscreve no canal porque tem muito mais história real assim vindo por aí.